Louvado seja o nome do Senhor. Também quero nesta noite cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Glória a Deus. Eu me alegro, fico feliz, porque o Senhor ter trazido até aqui, a esse lugar, está nos dando a oportunidade de fazermos o ID do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero, do quadro de obreiro, das irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês e dos demais irmãos a qual o Senhor trouxe até aqui nessa noite. Quero também estar orando pela vida dos irmãos que estão nos ajudando nos instrumentos. E cada um de vocês, irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele tem sido fiel para com a nossa vida. Ainda que algumas vezes nós tenhamos negado, tenhamos muitas vezes fugido, mas o Senhor mesmo assim, Ele nos ama. Eu acredito que Deus tem uma palavra, irmãos, nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Deus irá falar aos nossos corações, assim eu creio. Deus, Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele não tem fase, irmãos, nós temos, mas Deus, Ele não tem fase, Ele é o mesmo para a eternidade, em nome de Jesus. Irmãos, como o tempo não nos espera, eu quero ser breve na palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Livro de 2 Crônica, capítulo de número 7. Livro de 2 Crônica, capítulo de número 7. Glória a Deus. Louvado é o nome do Eterno. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. E versículo de número... Iremos fazer menção nessa noite de dois versículos. Versículo 15 e o versículo de número 16. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, ou capítulo 8, capítulo 7, versículo 15 e 16. Repetindo mais uma vez, livro de 2 Crônica, capítulo de número 7, e o versículo 15 e o 16. Meus irmãos já encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu povo esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meus irmãos? Podem sentar, por gentileza. Glória a Deus. Meus amados irmãos, baseado na palavra que o Senhor nos deu a graça para esta noite, eu quero frisar em cima da qual Deus diz que Ele tem ouvido e tem olhado, fixado o seu olhar para este lugar. Nós sabemos bem que quando Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito e ir a uma terra prometida que mandava leite e mel, a Bíblia diz que o povo andava errante pelo deserto. E um certo dia Deus falou para Moisés e disse: Moisés, faz uma tenda, faz um lugar
para que eu possa estar mais próximo do povo, para que eu possa me aproximar mais do povo, porque existia um distanciamento entre Deus e o povo, em que o povo não conhecia Deus, o povo não sabia quem era Deus. Prova disso no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés e diz assim: Moisés, vai aonde está o povo e resgata o povo e diz ao povo que eu tenho algo de maravilhoso para a vida deles. Moisés, conversando com Deus, ele diz: Senhor, e eu chegar ao povo e o povo perguntar: quem tu és? E Deus disse assim: Moisés, eu quero te dizer uma coisa. Diz para o povo que eu sou. Não precisa falar muito de mim, Moisés. Basta tu dizer que eu sou. O eu sou é o suficiente na vida do povo. O eu sou é o suficiente na minha vida. O eu sou é o suficiente na vida de cada um aqui nesta noite, irmãos. Por que é que Deus diz para Moisés: diga a ele que eu sou? Porque Deus sabe da necessidade de cada um. E Deus diz para Moisés: diz ele que eu sou, porque eu sou o que sou a necessidade deles. Eu sou o que supro as necessidades deles. Quando eles estão chorando, sou eu que acalenta eles. Quando eles estão passando fome, sou eu que mata a fome deles. E eu sou tudo isso na vida deles, Moisés. Diz a eles que eu sou é o suficiente na vida deles. O eu sou. Pois Deus Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto. Vocês conhecem a história talvez melhor do que eu. E a Bíblia diz que o povo vão errante. E Deus ainda distante do povo. E Deus disse: Moisés, eu quero te dizer uma coisa. Prepara uma tenda, porque eu quero descer dentro da tenda e tu fale comigo face a face, para que o povo veja a minha presença descendo na tenda da congregação. Assim Moisés faz a tenda. E toda vida que Deus queria falar com Moisés, Moisés entrava na tenda, falava com Deus. E aqui a história vem se passando, o tempo vai se passando, e Deus vendo assim: não é o suficiente. Aí Deus vem ao coração de Davi, e Davi arquiteta, planeja o templo. Só que Davi não faz o templo, quem vem fazendo é o seu filho Salomão. Ele projeta, Davi, o templo, e agora Salomão é que vem terminar o que Davi iniciou. O templo é construído no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. E quando o templo é construído, a Bíblia diz: terminou tudo, olhou que tudo estava perfeito diante dos olhos do Senhor. Agora vamos inaugurar o templo. Vamos fazer a grande festa. A Bíblia diz, irmãos, capítulo de número 7, quando eles terminaram de inaugurar o templo, a glória de Deus foi tão grande, o poder de Deus foi tão grande naquele lugar, que os sacerdotes, os que estavam lá fora, não conseguiam ficar de pé. Agora vamos aqui no que diz a palavra de Deus. Do capítulo de número 7, do versículo de número 15. E Deus disse: está atento os meus ouvidos, estarão abertos os meus olhos para a oração que fizerem neste lugar. Eu acredito, presbítero, eu acredito que não existe um acaso, não existe uma coincidência, não existe o homem planejar e acontecer, não. Só acontece quando Deus quer. Só acontece quando Deus permite. Porque lá no livro de Provérbios diz algo interessante para a nossa vida. O homem tem projeto, o homem tem planos, mas quem determina se vai acontecer não é o homem, é Deus.
O homem pode até começar a planejar. Lembra de Davi? Davi planejou, arquitetou o projeto do templo. Quando ele terminou de arquitetar e disse: pronto, agora eu vou fazer. Deus disse: não, senhor. Não, senhor. Quem vai fazer é o teu filho Salomão. Então, se às vezes nós temos plano, nós temos projeto, só que quando nós estamos arquitetando, Deus lá de cima, Ele olha para a terra e está a observar, está a ver, está a olhar. E Ele olha para a terra e Ele veja se vai permitir ou não. Então, se, meus amados irmãos, nessa noite, o que as irmãs projetaram, o que os obreiros projetaram para esse dia, é porque estava na vontade de Deus, é porque estava no querer de Deus, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus ouve. Eu acredito que teve oração, acredito que vocês oraram, vocês apresentaram a Deus essa causa, e se está acontecendo aqui hoje, esse trabalho sendo aberto, o primeiro culto nessa noite para a glória de Deus, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, a palavra do Senhor diz: e Ele estará atento à oração que fizer neste lugar, Ele estará atento ao clamor que fizer neste lugar. Prova disso, a irmã, quando testemunhou, disse que na quarta-feira estava orando quando ela recebeu a notícia. Só que aonde ela estava orando era um lugar onde Deus estava atento a ouvir a oração de vocês. Só que no lugar onde ela estava orando era um lugar que Deus tinha planejado, preparado, para que o nome dEle fosse glorificado, para que o nome dEle fosse exaltado, para que o nome dEle fosse bendito aqui nessa terra e neste lugar. Então, se não é pelo acaso, enquanto as irmãs oravam, a Bíblia diz: eu estou atento à oração que fizer a este lugar, irmãos. E pode ter certeza de uma coisa: se Deus diz na sua palavra, eu creio nisso. Se tem um momento em que Deus está de pé, o momento é esse. Sabe para quê? Para ouvir a minha e a tua adoração, para ouvir o meu e o teu clamor nessa noite. E Ele quer ouvir, irmãos, a minha e a tua adoração nessa noite. E se você veio aqui, se você está aqui e Deus está de pé, assim eu creio, no seu trono, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, porque essa casa foi permissão de Deus para Ele ser adorado aqui nessa noite. Foi lugar que Deus preparou, não foi o homem. Foi lugar que Deus quis que acontecesse hoje aqui, foi Deus, não foi o homem. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, eu acredito numa coisa: o Espírito Santo de Deus está presente na casa. Eu acredito numa coisa: o Espírito de Deus está no meio do seu povo. E Deus vai fazer coisas grandes aqui. Ah, pastor, isso é coisa de pregador. Não, é coisa que quem acredita no Deus que tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer. O nosso Deus, Ele é o Deus de fazer o sobrenatural acontecer. Eu creio, irmão, que essa casa, essa porta não foi aberta pelo um acaso, porque para Deus abrir não é um acaso, é a mão de Deus trabalhando em favor do seu povo. E se essa porta está aberta aqui nesse lugar, irmãos, é porque Deus tem coisas grandes a fazer. E sabe através da vida de quem? Desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, de cada um de vocês que estão junto com esses homens, com essas mulheres, dando as mãos, trabalhando, porque Deus tem levantado vocês para fazer diferença nessa terra, irmãos. Vocês não são um acaso, vocês não são uma coincidência, vocês são projeto de Deus aqui nessa terra.
Foi Deus que levantou a vida de vocês aqui para fazer o diferenciado aqui nessa terra. Então se tenha certeza de uma coisa: a oração que for feita neste lugar, o clamor que for clamado nessa casa, a Bíblia diz: e Deus está atento à oração que for feita nessa casa, e Deus já tem começado a operar através da vida da neta da nossa amada irmã Diaconisa. Então se prova disso, irmãos. Deus quer fazer coisas acontecer no meio do seu povo. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Fique de pé. Quero convidar aqui o Essência do Rei para me ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus de coincidência. Diaconisa Doris, às vezes tem coisas que a gente pergunta a Deus por quê. Tem coisas que a gente pergunta a Deus por quê. Só que tem coisas que não é para nós entendermos, é para esperar a mão de Deus agir na nossa vida. A nossa amada irmã estava orando, irmãos. A nossa amada irmã estava orando. Enquanto ela estava orando, eles estavam aqui na casa do Senhor. O telefone toca e recebe a mensagem. E a mensagem é: tem alguém da família doente no hospital, irmãos. Às vezes nós se perguntamos: e por quê? Às vezes nós dizemos: Deus, e por que isso? Deus, e por que está acontecendo essas coisas? Que eu estava na tua casa, eu estava orando. É aí onde Deus vai se manifestar, irmãos. É para provar, para mostrar que Deus ainda fala, ainda faz, ainda age e ainda opera no meio do seu povo. Porque para Deus, irmão, não há nada impossível. O homem pode até procurar o que é que está acontecendo, o que nós não estamos entendendo, e não é para o homem entender mesmo não, é para mostrar o poder de Deus, o agir de Deus, operar na terra através de nossas vidas. Então se Deus Ele ainda quer fazer, e Deus ainda faz através da minha vida e da tua vida, Ele disse: aquele que clama a Ele, aquele que ora, Deus Ele ouve a oração dos seus santos. E a palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá, irmãos? Operando Deus, quem impedirá? Então se o homem não pode impedir, o homem fica se perguntando. Diaconisa Doris, só que para a glória de Deus, para a honra dele, Deus faz acontecer. Deus está atento, irmãos. Deus está atento à oração. Deus está ouvindo o teu clamor nessa noite. Deus está ouvindo o teu clamor nessa noite, irmãos. Para nós estarmos aqui, para as diaconisas, os obreiros estarem aqui, teve muita oração. Teve muita oração, eu creio nisso. Eles não estão aqui pelo acaso, não. Eles estão aqui porque Deus ouviu a oração deles. Deus ouviu o clamor deles. E Deus do céu se colocou em pé enquanto eles oravam, para que esse momento acontecesse na vida deles. E se você está aqui também nessa noite, é porque Deus está atento aos teus ouvidos, e Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite, para que você possa sair daqui com a certeza que Deus opera no meio do seu povo. O Espírito Santo está na casa, irmãos, porque Deus disse: esta casa é minha. Esta casa é minha para que eu me manifeste. Deus diz na sua palavra. Ele disse que está atento à oração que fizer este lugar, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: você não veio aqui para voltar da mesma forma para a tua casa.
Sabe por quê? Porque você veio no lugar certo. Você veio ao lugar, meu irmão, onde o dono da vida, o dono que resolve a causa impossível, está presente nessa noite. Ele está presente nessa noite e Ele quer resolver a tua causa. Ele quer agora, como diz a nossa irmã, creia, acredite, porque Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. O grupo Essência do Rei vai louvar. Enquanto estiver louvando, irmãos, se você puder fechar os seus olhos por um minuto. Por um minuto. Está na hora de nós abrirmos o cenário de nossas vidas. E aqui eu digo, quem nunca passou por grande luta, irmãos? Quem nunca sofreu? Quem nunca pensou em sair dos caminhos do Senhor? Quem nunca disse: Deus, por que essa luta comigo? Por que essa batalha comigo? Tem coisas que às vezes nós perguntamos a Deus por quê. A pergunta é por quê? E sabe qual é a resposta? O silêncio de Deus. Só que eu vim nessa noite até aqui esse lugar para me dizer para você que o silêncio de Deus não é sinal que Deus não está fazendo nada. Não, não. O silêncio de Deus quer dizer, enquanto tu está orando, Deus está fazendo longe dos teus olhos. Continua orando. Aquela batalha que tu passou, aquilo que tu tem pedido a Deus, pode ter certeza de uma coisa. Talvez você não viu nada acontecer. Você não viu, mas Deus está nos céus, trabalhando em teu favor. E espera o momento certo, que você será recebido, receberá a notícia em que Deus fez acontecer, em que Deus fez agir na tua vida aquilo que você orava a Deus. E essa casa é o lugar certo que você veio, porque Deus está atento aos seus ouvidos, ao teu clamor, em nome de Jesus Cristo. Grupo Essência do Rei, feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Incline sua cabeça. Incline sua cabeça pelo momento. Fale aí com Deus. Diga para Deus: Deus, eis-me aqui na tua presença, Pai. Diga: eis-me aqui na tua casa, Pai. Diga para Deus: ouve o meu clamor, Deus, porque Ele quer ouvir a tua adoração nessa noite. Porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mas assim Ele me abraçou. Aleluia, adoro o Senhor nessa noite, irmãos. Sou pequeno, Ele tão grande, mas Deus tem olhado para a tua vida. Aleluia. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu. Diga pra Deus. Aleluia, diga pra Deus. Eu só quero adorar. Você está aqui para adorar Ele. Você veio para glorificar o nome dEle.
Espírito Santo, recebe a adoração da tua igreja, recebe a adoração dos teus filhos nessa noite. Vai soprando, Espírito Santo. Onde tiver uma vida crendo, Pai, onde tiver uma vida acreditando, meu Senhor, meu Deus, aonde tiver uma vida crendo nessa noite, meu Pai, vai renovando nessa noite, vai enchendo com teu Espírito Santo, meu Pai, que saia daqui cheio, mais cheio da tua presença. Santo de Deus, oh Espírito Santo, vai renovando nessa noite, vai renovando nessa noite, vai renovando nessa noite, Espírito Santo. Eu jamais saberei, aqui é a tua casa, aqui é a tua casa, aqui é a tua casa. Recebe a adoração, recebe a adoração. Santo de Deus, oh aleluia, Deus, nós já somos o que somos porque o Senhor é na nossa vida, Pai. Meu Deus, como seria a nossa vida se o Senhor não fosse dela? Deus, tu tem sido fiel com o teu povo, meu Pai. Muito obrigado, Deus, porque até aqui, Senhor, a tua mão tem nos segurado, meu Pai. Até aqui, Deus, o Senhor ainda tem providenciado o sobrenatural nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem sido fiel para com o teu povo. Assim, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, eu te louvo por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero, ainda meus irmãos, quero convidar aqui o presbítero Erivaldo. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, podem sentar um pouquinho, podem sentar. Meus amados irmãos, nessa noite é o primeiro culto aqui, nesse local, nesse imóvel do Ministério Arca da Aliança. E Deus tem nos trazido até este lugar, através da vida destes homens de Deus, essas mulheres de Deus, para que o trabalho dele desse continuidade. E nessa noite, com o presbítero Erivaldo, esse homem de Deus que estará na frente desse trabalho, junto com o quadro de obreiro, com as diaconisas, com os demais irmãos, trabalhando junto com ele, de mão dada. Ele vai estar empossando desse trabalho nessa noite. Eu irei estar orando pela vida dele, que Deus tem levantado esse homem para estar conduzindo esse rebanho. Presbítero Erivaldo, que Deus possa lhe abençoar, que Deus lhe dê sabedoria do céu, para você liderar, corrigir com sabedoria, para você apacentar com sabedoria, que seja este homem simples a qual eu tenho visto na sua vida,
e sempre ande na direção de Deus. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. E Ele estará na frente desse trabalho, irmãos, junto com os demais, com o quadro de obreiro, com as irmãs, para a glória de Deus. Assim como diz a palavra do Senhor, foi Deus que preparou este lugar, esse dia, esse momento, preparou você para estar na frente desse trabalho, em nome de Jesus. Peço, meus irmãos, que se coloquem de pé. Eu irei estar orando pela vida dele, ungindo ele, em nome de Jesus. Presbítero Valmir, estenda a mão para cá, irmãos. Vamos orar pela vida do irmão. Querido Deus e Altíssimo Pai, eu quero te apresentar o teu servo, Senhor, aqui nessa noite, esse trabalho que o Senhor, Pai, permitiu ser levantado. Eu quero te pedir, Senhor meu Deus, pela vida dele. Levanta ele como um homem de Deus, Pai, um instrumento de Deus na tua casa, homem valente, guerreiro, e que venha batalhar pela tua obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor abençoe ele, seja com ele, segurando na mão dele, Pai, e também, meu Deus, de cada um aqui que está junto com ele. Assim, Deus, eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, segura na mão dele, sustenta a cada dia mais, e que ele venha ser homem valente aqui nessa terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoar a vida de vocês, a vida dela, sempre andando de mãos dadas nessa obra. Eu só quero abençoar a vida de vocês. Querido Deus, Pai, eu quero te apresentar da minha vida, Pai, da esposa, do esposo. Mãos, que o Senhor venha também abençoar, que sempre, Pai, venha andar junto com seu esposo, Pai, nesta obra, ser com ela, guarda, livra de todo mal, e também, Pai, a cada um deles, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus possa abençoar, irmão, esta obra, esse trabalho, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sempre eu estarei aqui nos cultos de ceia, sempre quando der eu estarei, em nome de Jesus, junto. É que eu disse para o presbítero, nós vamos trabalhar de mão dada, e é de mão dada que nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. Eu já quero agradecer, quero passar aqui para o presbítero Valmir, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, só quero agradecer a Deus, porque eu creio que Deus fez algo e continua fazendo em nossas vidas. Porque tirando por mim, Deus fez algo na minha vida que eu não esperava, mas Deus, quando Ele chama o homem, quando Ele escolhe uma pessoa, não adianta ele se esconder. Louvado seja Deus. Até uma vez eu comentei para os irmãos
que se eu me afastasse, eu saísse da igreja, eu não ia mais procurar igreja nenhuma. E eu cheguei ali, onde os meninos estavam. Agradeço a Deus pela vida deles, de ter me recebido ali. E estamos aqui para continuarmos glorificamos e exaltando o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida do Diácono Neto, Diácono Evandro, Presbítero Erivaldo e as irmãs também que me acolheram, e até então Deus nos escolheu para estarmos unidos, e unido iremos ficar. Eu sou grato também pela vida do pastor Gleison, porque há muito tempo ele me conhece e sabe a luta que eu passei, mas com Cristo venceremos. Com o Senhor ficamos de pé, ficamos firmes, porque as lutas vêm, mas como a diaconisa Deurisma diz, nós temos um Deus poderoso, a qual sabe e conhece a nossa vida. Já sou grato por tudo que Deus tem feito, e eu creio que Deus vai nos continuar abençoando poderosamente. Já sou grato pela oportunidade e passo o trabalho para o presbítero Erivaldo, em nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria, nesse momento, meus queridos, louvar a Deus pela vida desses obreiros, como já foi falado também, das diaconisas, esse grupo de obreiros que tem dado as mãos e tem buscado ao Senhor, nós todos juntos, e o Senhor proporcionou esse momento especial para nós estar aqui nesta noite. Hoje foi um culto de inauguração desse local, onde foi preparado para funcionar a Igreja do Senhor. Louvado seja Deus, nós batalhamos e conseguimos deixar tudo nos conforme para este dia, porque assim o Senhor quis e abençoou para que isto acontecesse. Louvo a Deus por a vida de cada um desses irmãos que estivemos junto e continuaremos conosco nesta caminhada, sempre junto, e o Senhor estar na nossa frente, estar conosco, e vai continuar nos ajudando. Queria dizer para meus queridos irmãos obreiros aqui, Diácono Neto, Diácono Evandro, Diácono Wandeilson, louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Valmir, irmão Roberto, tem sido uma bênção. Temos formado uma equipe para trabalhar, todos os irmãos, as irmãs. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e dizer que nós continuaremos juntos, assim como nós começamos, continuaremos buscando ao Senhor para que nos abençoe e nós continuemos cada dia mais forte, porque juntos nós seremos mais fortes, com certeza. Louvado seja Deus. Também quero agradecer também a Deus e louvar ao Senhor pela vida de todos os irmãos que nesta noite chegaram até aqui. Diaconisa Rita, quando eu vi ela ali, eu não tinha observado. O Diácono Neto me mostrou ali, quando eu levantei a cabeça, Diaconisa Rita estava ali,
cheguei para ela e cumprimentei e louvo a Deus, irmã Ida, pela sua vida. Que Deus continue lhe abençoando, porque nós já tivemos juntos, louvado seja Deus, e mesmo não estando junto na mesma igreja, mas estamos juntos na caminhada para ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E agradecer também a Deus pela vida do nosso irmão, que me fugiu aqui da memória o nome dele, mas tem a irmã Neide, é o esposo dela, louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção, irmão. Convidei, ele não faz parte também aqui da nossa igreja, da mesma igreja aqui, mas ele é um amigo e também quero dizer para os irmãos que está na mesma caminhada para ir para o céu. Não vai fazer diferença, mesmo estando em uma igreja, louvado seja Deus, que não é essa que nós estamos, mas nós estamos juntos na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um dos irmãos aqui, meu filho Jean também, louvado seja Deus, também ali com a esposa dele. Todos que aqui chegaram nesta noite, com certeza Deus tem algo especial para a vida de vocês e vai continuar abençoando. Quero louvar a Deus por todos que aqui estão e dizer aos irmãos que nós continuaremos fazendo os nossos trabalhos e Deus vai abençoar, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria já também passar o trabalho aqui também para o nosso pastor, para que ele possa fazer a conclusão, orando, louvado seja o nome do Senhor, dando as bênçãos também apostólicas. Os irmãos gostam de, depois que conclui o culto, sempre se levanta algum dos irmãos que gostam de louvar o Senhor com o hino. Enquanto os irmãos saem se cumprimentando, o diácono Evandro pode louvar o Senhor com o hino, aquele hino que Deus colocou no coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu passo o trabalho para o nosso pastor presidente. Glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos, para nós estarmos orando. Rapaz, eu não sou de ter inveja de ninguém não, viu, varão, mas eu queria ter a tua voz para me cantar como tu canta, Vaz. Aleluia. Às vezes eu quero cantar, os irmãos dizem assim, pastor, deixa quieto. Tu é uma bênção, Vaz, tu é uma bênção. Que Deus continue lhe usando. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Querido Deus, altíssimo e glorioso Deus Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, nos deu a graça de podermos falar do teu amor, da tua grandeza, falar do que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Pai, eu te apresento cada um dos irmãos que vieram aqui nessa noite, Pai. Quero eu te pedir nessa noite, Senhor, se o Senhor não voltar nessa noite ou nessa madrugada, que tenhamos, ó Deus, um dia, Pai, amanhã de paz, tranquilidade e na tua presença, Senhor. Guarda, livra o teu povo de todo mal, Senhor. Que nós possamos estar atentos, esperando, ó Senhor, a tua volta, porque essa é a maior promessa da tua igreja. Assim, Deus, eu quero te pedir, abençoa também, Pai, cada um dos irmãos de modo geral, que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, que esse povo, junto, Pai, possamos morar no céu, em nome de Jesus Cristo. Faça assim com as suas duas mãos, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos os santos nesta noite. Quem crê diz